Sejam bem-vindos ao segundo dia desse Congresso Internacional de Cultura em Ação Climática. Nessa sessão de palestras, vão ser apresentados trabalhos feitos pela Cristina Lara Correa, Magritte Souza, Helena Barranha e Tiago Santos. Eu vou moderar essa sessão de palestras, vou apresentar a cada um dos palestrantes e depois terão 10 minutos para fazer a sua apresentação. Ao final da sessão, teremos um espaço de perguntas e respostas. Vamos apresentar os primeiros palestrantes. Magritte Souza é arquiteta e urbanista pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Ângela Filippi é doutora em comunicação social pela PUC Rio Grande do Sul. Elas vão apresentar a palestra titulada Resiliência pós-desastres, um caminho através da cultura. Sejam bem-vindas. Obrigada, Mauro. Serei só eu apresentando hoje. Ângela, minha Perfeito. orientadora. Ok, Já começamos? pode começar. Então tá bom. Deixa eu compartilhar minha tela. Muito bem. Então, essa é uma pesquisa de mestrado dentro do programa de pós-graduação em desenvolvimento regional na Unisc, em Santa Cruz do Sul, com bolsa CAPES, e Ângela Cristina Filippi é minha orientadora. Ontem já falamos sobre isso, mas deve ser de conhecimento de todos que abril e maio desse ano, o meu estado, Rio Grande do Sul, atravessou pela a pior desastre climático da história, possivelmente da história do país, em impacto e extensão. 96% dos municípios do estado foram declarados em estado de calamidade ou emergência. Tiveram perdas humanas, alterações na natureza e perdas significativas da infraestrutura. As pessoas enfrentam luto, desesperança, enquanto que algumas populações assimilam ainda a ideia de não poder voltar a habitar o mesmo lugar. Cidades enfrentam sinais de esvaziamento de lojas e moradias, e famílias estão decidindo deixar esses locais. Algumas cidades anunciam que não é possível mais reconstruir nas mesmas áreas, orientando a reconstrução para regiões mais elevadas e distantes dos rios. Esse é um pequeno recorte do mapa de inundação feito pelo Mapa Biomas e indica, né, apresenta a mancha de inundação dessas regiões próximas à bacia hidrográfica do Rio Guaíba. No entanto, o desastre de maio não foi o único. Ele é um desastre que começou a acontecer já em 2023, especialmente na região do Vale do Taquari, em relação ao Super El Niño. Nesse processo, já existiram 4 grandes desastres e atingiram, em especial, em cheio, 4 cidades do Vale do Taquari: Lajeado, Encantado, Roca Salles e Mussum. Mussum, então, sendo atingida desde agosto por granizo, que destruiu 70% das moradias da cidade. Em setembro, uma grande enxurrada que levou, no total do Vale do Taquari, 152 vidas humanas. Depois, quando estavam já em processo de reconstrução, em novembro, uma nova enxurrada, e finalmente essa de maio, que atingiu, né, todo o território gaúcho. O estado do Rio Grande do Sul é o que mais teve prejuízos causados por desastres climáticos na história do país. Em 30 anos de monitoramento, o estado já soma 125 bilhões de reais em prejuízos financeiros. E essas mudanças climáticas, elas constituem um problema de desenvolvimento territorial muito sério, impactando a economia, políticas públicas, sociedade, na infraestrutura, no patrimônio privado e na produção industrial e agrícola. Além disso, os desastres impactam nas relações do nosso território e podem afetar as nossas identidades culturais. Mussum, então, que é o objeto da minha análise, é uma pequena cidade de 4.600 habitantes e em setembro teve 85% da sua área urbana atingida pela enxurrada.
vidas, infraestruturas, memórias e afetos individuais e coletivos das vidas construídas naquele lugar. Nessa ocasião, em setembro, foram perdidas 16 vidas, 119 residências, cemitério, bairros inteiros, a ponte, além da infraestrutura pública. Na enchente de maio, vidas não foram perdidas, mas o número de residências atingidas subiu para 500, uma cidade tão pequena. O Ministério Público prontamente indicou diretrizes para melhoria, né, para orientar a reocupação, a reordenamento dessa cidade que já está sendo, né, muito atingida. Indica, então, a renaturalização da borda e a substituição da ocupação, né, da área costeira, das áreas de borda, com parque, além da expansão para áreas mais altas e distantes do rio. Então, nesse processo, se percebe que já existe um esvaziamento, né, da rua central da cidade, onde empreendimentos que ocupavam já não voltaram a se reinstalar, causando esse esvaziamento, movimento também percebido de moradores em relação à vizinhança, pessoas indo para cidades maiores, longe de Mussum. Essas indicações, então, estão sendo acompanhadas pelo prefeito reeleito de Mussum, que pretende, então, não permitir a reocupação dessa área costeira de área de borda. E esse processo, então, de mudança, que implica no abandono dos locais que davam significado ao mussunense e nessa necessidade de se criar novos significados para esse território, ele indica um processo de desterritorialização. No contexto latino-americano, os processos de desterritorialização parecem associados a uma ameaça constante ao território de um grupo e à sua precarização social. Assim, a luta por um território envolve a demanda por acesso à terra, enquanto base de reprodução material, mas também por reconhecimento e manutenção de uma identidade cultural. O território, então, pode ser percebido como espaço vivido, quanto como um sistema onde o indivíduo sente-se em casa. E a partir da compreensão do território em sua dimensão cultural, a desterritorialização é vista no processo de desenraizamento e enfraquecimento de identidades territoriais. Então, nessa situação, coloca-se uma questão sobre como se dará o processo de reconstrução deste grupo social em novos lugares e como o reconhecimento dos símbolos culturais e da identidade coletiva pode ser relevante para esse processo de reterritorialização. Como promover uma transição coletiva, cuidando para que as características únicas daquele território continuem existindo e fazendo sentido. Essa perspectiva de abordagem para a reconstrução baseada na cultura segue uma tendência mundial que percebe a cultura como um recurso para a solução de problemas sociais. Os investimentos em cultura surgem como estratégia no final da década de 90 para dar conta das desigualdades sociais que se amplificaram com o crescimento econômico das políticas neoliberais. Jorge Utsi vai apresentar de forma crítica essa situação com o livro A Conveniência da Cultura, indicando como o Estado tem se servido da mesma para acessar questões de educação, saúde e apaziguamento comunitário, decorrentes das desigualdades sociais, e transferindo, assim, responsabilidades do bem-estar social aos fazedores de cultura. Então, no âmbito dessa pesquisa de mestrado, se pergunta como que a cultura pode ser um meio para a manutenção da identidade cultural do mussunense no seu processo de reterritorialização, e em que aspectos o desenvolvimento cultural poderia potencializar um processo de reconstrução sadio dessa população, ou ao contrário, encaminhá-la para uma homogeneização cultural desprovida de identidade ou relação própria com o território. Assim, ao passo que a humanidade precisa buscar saídas para sobreviver e se reconstruir frente à ameaça global, que são os desastres decorrentes das mudanças climáticas, populações são expostas a diversos tipos de vulnerabilidades, amplificando as desigualdades sociais. Frente a essa problemática, faz necessária uma reflexão crítica sobre o uso da cultura como recurso para a reconstrução e as interseções entre território, desterritorialização, identidades culturais e emergências climáticas.
Essa pesquisa de mestrado em andamento se propõe a contribuir para o necessário debate sobre o atual processo de reconstrução e resiliência que vive o povo gaúcho, em particular os cidadãos de Mussum. A proposta da pesquisa de uma abordagem qualitativa, com metodologia de pesquisação participativa, bibliográfica e documental, baseada, então, na geografia cultural de Hasbard, estudos culturais em Woodsey Hall, e, então, a cultura como recurso no processo de recuperação dos grupos sociais desterritorializados em decorrência de desastres climáticos. Obrigada. Muito obrigado, Margrit, pela sua apresentação. Vamos passar para as próximas palestras e, ao final, fazemos o espaço de perguntas. Vamos apresentar agora a Helena Barraña. Ela é doutora em arquitetura pela Universidade de Porto, professora na Universidade Nova de Lisboa. Vai apresentar a palestra chamada Repensar a Arquitetura de Museus num Tempo de Emergência Climática. Muito bom dia a todas e a todos. Uma saudação aos organizadores e, em particular, ao nosso moderador, Mauro Santa Cruz. É um grande gosto estar aqui a contribuir para esta sessão a partir de Lisboa. A minha comunicação é sobre arquitetura de museus e emergência climática, e eu gostaria de começar com esta constatação de que, ao longo dos últimos anos, muitos arquitetos e artistas têm procurado conciliar a agenda da sustentabilidade com a agenda dos museus. Os próprios museus, enquanto instituições, também o fazem, naturalmente, mas há uma preocupação da arquitetura também pelo seu impacto ambiental em encontrar uma compensação para aquilo que é a marca, a pegada ecológica que os edifícios deixam. No entanto, e como os artistas também têm vindo a alertar através dos seus trabalhos, e eu nesta apresentação irei centrar-me essencialmente em museus de arte, importa perguntar se, por um lado, estamos a fazer o suficiente e, por outro lado, se ainda vamos a tempo. E esta constatação torna-se ainda mais premente quando vemos em diversas geografias um prolongamento de paradigmas dos anos 90, da Star Architecture, da construção de edifícios muito emblemáticos de grande escala e que, embora muitas vezes tenham no seu programa, no seu funcionamento, preocupações de sustentabilidade, e no caso que estamos a ver, o Louvre Abu Dhabi até já ganhou vários prémios ligados à eficiência energética e à otimização de recursos, não podemos deixar de nos questionar, ainda assim, se esta eficiência é suficiente para compensar o impacto inicial da construção, sobretudo quando estamos perante grandes edifícios que mobilizam enormes recursos. Então deveríamos perguntar quanto tempo, quantos anos, se não mesmo décadas, demorará a compensar essa marca inicial. E sobre isso, por vezes, não se fala o suficiente, nem se sublinha o facto incontornável, preocupante, de o setor da construção corresponder hoje em dia a um dos que mais contribuem para a degradação do planeta, seja pelo consumo excessivo de água, incluindo água potável, seja pelo desperdício de materiais ou pela produção de detritos ou pelo elevado consumo energético. E por isso tem havido vários estudos que propõem que se repense a arquitetura dos museus. E, concretamente, este é um exemplo de um estudo realizado no Reino Unido em 2017, propõe-se que, em vez de construir novos espaços, se invista mais nos museus que já existem, na conservação, na dinamização dos espaços que já estão associados a instituições. Ou se, em caso de haver a ideia, a intenção de criar um novo espaço museológico, que se procure reutilizar edifícios
que estão disponíveis e que têm muitas vezes um grande potencial. Dois arquitetos que têm trabalhado bastante nesta área da adaptação de edifícios pré-existentes a museus são Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal. E aqui vemos um exemplo de uma das suas obras, o Centro Vrac, no norte de França, em Dunkerque, em que os arquitetos partiram, como estava previsto no programa, de um antigo armazém portuário e responderam à necessidade de ampliar essa área, construindo um novo volume que replica o primeiro, mas que é criado com uma arquitetura bioclimática e com uma utilização muito criteriosa dos materiais. No edifício antigo, o que os arquitetos propõem é, de facto, uma intervenção mínima. Aliás, todo o seu trabalho se baseia no conceito de intervenção mínima, na durabilidade e no uso compatível. São três conceitos que estes arquitetos têm explorado ao longo já de uma carreira bastante longa e muitíssimo interessante, e também aqui eles abrem este espaço do antigo armazém portuário a um programa ligado à arte contemporânea e com uma forte componente colaborativa e de apropriação por parte da comunidade. Enquanto que no volume novo, e os dois edifícios podem ser usados simultaneamente ou separadamente, o que também converge para a sua eficiência energética, vemos de facto uma preocupação extrema em toda a concepção do edifício, de modo a reduzir ao mínimo o seu impacto ambiental. Esta ideia de aproveitar o existente, acrescentar camadas em vez de demolir, em vez de substituir, otimizar os recursos que estão à nossa disposição é hoje em dia absolutamente crucial e deve levar a que instituições e arquitetos, curadores, museólogos repensem aquilo que está à sua disposição e que também, do ponto de vista político, essas opções de aproveitamento, reutilização sejam tomadas. Trago aqui um exemplo de Lisboa, o Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, que foi reaberto há pouco tempo. Este é o edifício original dos anos 80, do início dos anos 80, dos arquitetos Leslie Martin e Ivor Richards, e recentemente foi feita uma renovação e foi acrescentado também aqui um elemento muito significativo, uma pala que constrói uma transição entre o interior do Centro de Arte Moderna da Fundação Gulbenkian e o exterior, o jardim. O Jardim Gulbenkian, para quem não conhece, é muito acarinhado e valorizado pelos portugueses, sobretudo pela população que reside em Lisboa, e, portanto, esta pala vem permitir também uma maior continuidade entre o interior do edifício e o jardim e acolher num espaço de transição diferentes atividades, programas públicos que caracterizam a própria missão deste museu. Por outro lado, a intervenção teve uma componente paisagística também importante. O jardim já existe desde os anos 60, com projeto dos arquitetos Gonçalo Ribeiro Teles e Viana Barreto, arquitetos paisagistas, mas foi redesenhado na sua relação com a zona nova do Centro de Arte Moderna e também com a cidade, procurando estender a diversidade biológica, portanto a biodiversidade do jardim, a qualidade ambiental do jardim, a uma área envolvente que até aqui era marcada essencialmente pelo trânsito e que agora ganhou uma nova possibilidade de fruição por parte das pessoas. Um último exemplo que trago, porque me parece também bastante inspirador, numa outra geografia, no México, é a Casa Wabi, que não é propriamente um museu, é um centro de arte contemporânea, mas para o qual contribuíram vários arquitetos de renome a nível internacional. E que é um exemplo justamente porque promove um encontro entre a arquitetura, a arte e a cultura local numa filosofia de grande simplicidade, contenção e valorização da paisagem e dos recursos. O primeiro núcleo foi desenhado pelo arquiteto japonês
Tadawando, seguindo-se outros espaços para os quais foram convidados outros arquitetos. Há como que uma estrutura pavilionar que se prolonga no território. Um desses espaços tem um programa particularmente significativo do ponto de vista da sustentabilidade, porque é um pavilhão de compostagem e que normalmente um espaço destes seria secundarizado e esquecido a nível arquitetónico num programa de uma instituição cultural. Mas aquilo foi dignificado através do projeto dos arquitetos peruanos Solano Benítez e Glória Cabral, integrando-se assim plenamente no espírito deste lugar e desta organização cultural. Outro momento também incontornável, estou quase a terminar, é o pavilhão de barro, incontornável não só porque foi desenhado pelo arquiteto português Álvaro Siza Vieira, Prémio Pritzker, mas também porque ele é o espaço por excelência de concretização de um programa da Casa Wabi com artistas residentes e com comunidades locais, particularmente crianças e jovens, em torno da arte do barro, portanto, em torno do património material e imaterial desta região. E, finalmente, um último espaço que eu gostava de destacar é este galinheiro, que foi desenhado pelo mesmo arquiteto que fez recentemente a renovação do Centro de Arte Moderna, que mostrei antes, o arquiteto Kengo Kuma, e que representa também como é importante, se não mesmo fundamental, hoje em dia, promover uma arquitetura sustentável que repense os próprios programas e que crie uma complementaridade de funções em que a conservação da natureza está intimamente ligada ao programa cultural e cria condições para a coexistência não só do programa artístico e cultural, mas também condições de existência para outras plantas e para animais que fazem parte do nosso ecossistema como um todo. E eu penso que esta visão integrada é essencial para pensarmos hoje na arquitetura de museus. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, Helena, pela sua apresentação. Depois vamos ter a possibilidade de fazer as perguntas. Vamos apresentar agora o próximo palestrante. Tiago Santos é mestre em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo, gestor de pesquisa no Museu da Imigração do Estado de São Paulo. Ele vai apresentar a exposição temporária do Museu da Imigração, Mova-se, Clima e Deslocamentos. Olá, bom dia para aqui quem está em terras latino-americanas, já boa tarde para quem está em outros lados e boa noite para todas e todos. Também cumprimento minhas colegas de mesa, um prazer escutá-las, e também aos organizadores, aqui na figura do Mauro, agradeço a oportunidade. Bem, eu vou apresentar aqui uma exposição temporária, né, realizada no Museu da Imigração do Estado de São Paulo, que é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. É uma instituição que ocupa o edifício histórico, né, da Hospedaria de Imigrantes do Brás, um edifício que foi criado em 1887 e que durante 91 anos recebeu mais de 3,5 milhões de migrantes internos e internacionais. Bem, desde 2014, né, o Museu da Imigração tem se dedicado a questões da contemporaneidade também, para além das migrações do passado, e é nesse contexto que se insere a nossa exposição temporária Mova-se, Clima e Deslocamentos. Bem, essa foi uma exposição inaugurada no dia 27 de abril deste ano, e a ideia é que ela fique aberta até 26 de janeiro. Então, quem não foi ainda, podem vir para o Brasil, venham nos visitar. Nos avisem, por favor. Ela teve como curadores eu, né, Tiago Haru Santos, que eu sou coordenador de pesquisa no Museu da Imigração, e Haroldo Machado Filho, do Escritório da ONU no Brasil. Um ponto importante, né, de destaque dessa exposição é que ela foi desenvolvida dentro de uma plataforma de parcerias.
Essa plataforma incluía tanto o escritório da ONU no Brasil, mas também duas agências da ONU. A Agência da ONU para Refugiados, Acnur, Organização Internacional para as Migrações, OIM, e Instituto Igarapé. Dentro de uma agenda, né, conjunta de trabalho, a gente iniciou a definição do escopo inicial, a questão da mobilidade humana no contexto da mudança do clima era uma novidade para nós, né? Nenhum de nós éramos especialistas. Então, esse formato de parceria nos ajudou muito a demarcar que tipo de exposição a gente poderia pensar para esse momento. E, se eu tiver tempo aqui no final, gostaria de apresentar um vídeo que fala um pouco da narrativa que a gente adotou, mas rapidamente o que a gente percebeu é que a gente estava lidando com dois temas complexos, né? Ou seja, mobilidade humana, que envolve tanto os seus elementos da migração, ou seja, as razões da saída, as razões, né, da pessoa migrar para um determinado local, suas adaptações, desenvolvimento cultural, etc, etc. O refúgio, como um tema contemporâneo. Então, existia esse grande complexo de temas vinculados à mobilidade humana. Por outro lado, a mudança do clima também é um tema complexo, né? Que envolve principalmente questões relacionadas aos seus impactos às sociedades, né? Que tipo de impacto o aumento da temperatura e as mudanças no clima que ocorrem em relação a isso vão, né, impactar as sociedades humanas, suas organizações sociais, suas ocupações territoriais. Então, o nosso objetivo era justamente achar a intersecção, né? Pelo menos um recorte pequeno dentro dessas duas complexidades. Então, a nossa exposição busca justamente focar nessa intersecção e servir como um elemento introdutório. A gente falava bastante sobre um letramento, né, sobre esse assunto. Então, nesse sentido, né, que a nossa exposição, ela se propõe, por um lado, a desenvolver um glossário, então, por meio de 18 vídeos e 22 verbetes, né, distribuídos nesses totens, que vocês podem ver que saem do chão, né, isso está distribuído durante os 3 módulos da exposição, onde a gente trabalha algumas questões, alguns conceitos, né, que a gente achava central para entender essa intersecção. Então, conceitos como direitos humanos, né, aquecimento global, desterritorialização, dignidade, né, foram desenvolvidos tanto por especialistas, né, pesquisadores, pesquisadoras, mas também por lideranças, né, ativistas e pessoas vinculadas às comunidades. Então, esse glossário transversal mostra muito a nossa vontade de tratar dessa intersecção e trazer justamente esse letramento, essa introdução sobre o tema. Em relação aos módulos, né, a gente dividiu em 3 módulos, principalmente divididos por formas de saberes. Então, o primeiro módulo, né, Tempo de Saber, trata do conhecimento científico relacionado à mudança do clima e algumas consequências, né, para as sociedades. O segundo módulo, Tempo de Agir, trata principalmente dos atores sociais, né, como ONGs, organizações internacionais que já estão atuando tanto sobre a mudança do clima, mas também as mobilidades vinculadas, né, à mudança do clima. E, por fim, o Tempo de Sentir trabalha as expressões artísticas, né? A gente entende que não basta só compreender, né? Mas para agir a gente também precisa sentir, e isso passa pelos sentidos, né? Então, eu vou passar aqui pelos módulos, e no primeiro módulo, Tempo de Saber, a gente traz um histórico, né, do painel do IPCC, e principalmente levantando alguns pontos mencionados no IPCC vinculados à mobilidade humana, né? Então, como era compreendida e comprovada a mudança do clima e como a mobilidade humana comparecia nesses documentos. A questão dos deslocamentos internos, né, que no caso da mudança do clima é tema fundamental, né, muitas vezes na mídia, né, nos grandes meios de comunicação,
Existe um debate que parece que as migrações entre países será pior do que as migrações dentro dos países. Essa não é a realidade, né? E isso é uma novidade que a gente precisa aprofundar, então a gente traz isso também por meio de um painel. A gente mostra um pouco os instrumentos de aferição dessa mudança do clima, as ferramentas dessa ciência do clima, né? Então, como é que se mede a temperatura no mar? Então é um termômetro, né? A foto de um termômetro. Então, trazer para as pessoas um pouco essas ferramentas. E também conceitos básicos, né, como mudança do clima, e um painel de informações desenvolvidos pelo Ministério da Cultura, que mostrava como determinados fatores, né, indicadores poderiam piorar. Então, por exemplo, saúde, né, como a malária vai se portar no cenário, né, daqui a 10 anos, né, num cenário otimista, num cenário pessimista. Isso é um fator de deslocamento, né? Então, a gente trouxe isso. O destaque aqui é esse painel, né, em que a gente traz alguns conceitos importantes, né, para o tema, então, deslocamento, migração e realocação planejada. Tempo de agir. Opa, pessoal. O meu slide do tempo de agir não está aqui, mas tudo bem. O último módulo, né, Tempo de Sentir, a gente montou um cinema, o Cinemova-se, né, em que a gente traz alguns filmes relacionados à mudança do clima, um ensaio fotográfico de um fotógrafo maravilhoso chamado Lalo de Almeida, em que ele mostra tanto a relação das pessoas com os seus ambientes, né, mas também a questão dos deslocamentos forçados, isso aparece muito nas fotos dele, a gente conseguiu fazer uma composição nesse ensaio. 2 filmes de realidade virtual, uma da OIM, da Organização Internacional para as Migrações, e uma da Iniciativa Interreligiosa pelas Florestas Tropicais, IRI Brasil, que é a Amazônia Viva, e como destaque, né, eu trago essa obra produzida pela artista Soberana Aziza, que é uma artista plástica, uma artista visual brasileira, que pintou essa grande mulher, né, chamada essa obra Grávida do Mundo. A gente convidou a Soberana Aziza para trazer uma personagem, a gente queria conversar com as crianças um pouco, né, com a juventude. Então a gente pediu para ela trazer um personagem inspirador para a gente debater essa questão da mudança do clima. E ela trouxe essa mulher, essa grávida do mundo. Eu vou ler aqui o texto da própria Aziza, né? A obra apresenta uma mulher cuja barriga abriga não apenas um feto, mas sim todo o universo, simbolizando sua importância primordial. A mensagem subjacente sugere uma crítica à superficialidade de nossa sociedade contemporânea, onde a mulher é elevada à posição de portadora de sabedoria e guia para um novo ciclo de consciência. No entanto, a eficácia dessa proposta de renascimento e novas práticas é questionável se não acompanhada de ação concreta de engajamento concreto. Eu me perdi aqui na minha apresentação e no meu tempo, mas eu não posso deixar de dizer algumas palavras sobre o módulo 2, Tempo de Agir. Então, nesse módulo, a gente apresenta as atuações da comunidade caiçara em Enseada da Baleia, que foi uma comunidade que teve que ser realocada, né, aqui no Litoral Sul. Obrigado pela musiquinha. Nós apresentamos também a atuação da ONG Igarapé, né, junto às comunidades, mulheres, ativistas da Amazônia, né, a atuação também da Agência da ONU para o Refúgio, a Acnur, com seu projeto de educação para a mudança do clima, nos espaços de acolhimento de pessoas refugiadas, né, então a gente apresenta esse projeto também. A Organização Internacional para as Migrações e a sua iniciativa de pensar esses deslocamentos, principalmente junto a populações indígenas, né? Então, a gente apresenta aqui na exposição um projeto da OIM vinculada a esses deslocamentos e a visão das pessoas originárias, né, aqui no Brasil sobre isso. E, por fim, trazemos também a atuação por meio de LAMBs, vídeos de internet, das ativistas latinas por el clima, que é um coletivo de mulheres, né, atuantes no mundo todo, que trouxeram essa atuação jovem, né, feminina, muito importante para esse contexto
atual. Bem, eu só vou concluir aqui dizendo que uma frase importante para a gente nessa exposição, se eu puder colocar o vídeo depois, seria interessante, é que não existe verdadeiro retorno ao idêntico, né? Esse é um pensamento que a gente desenvolveu dentro da exposição e que se aplica muito ao fenômeno migratório. Quando uma pessoa migra, né, deixa o seu país, vai para o outro, ela não consegue voltar para o mesmo lugar. A gente pensa que a mudança do clima também traz esse tipo de situação. E o que a gente precisa, então, realizar, né, um salto que a gente precisa dar é mergulhar nas mudanças que queremos, né? Se as mudanças do clima já estão ocorrendo, nós precisamos mergulhar, nos engajarmos nas mudanças que queremos. Desculpem o tempo, muito obrigado. Obrigado, Tiago. Vamos avançar então com o espaço de perguntas. E Marcelo faz um comentário no chat, faz referência a um museu em Rotterdam. Ok. Obrigado, Marcelo. Você quer fazer alguma pergunta para o Tiago? Perfeito. Em, Tiago, então, você poderá levantar quais foram as respostas dos visitantes depois de visitar justamente a exposição Mova-se? Tiveram um feedback deles? Mauro, isso fazia parte da minha apresentação. Essa exposição, a gente abriu, né, ela foi inaugurada em abril. A gente teve a visita de mais de 91 mil pessoas desde então. E a gente teve uma novidade em relação a essa exposição, que ela é uma exposição temporária, e normalmente quando as escolas procuram o museu para agendar visitas, normalmente eles esperam visitar a exposição de longa duração. Pela primeira vez, a gente teve escolas procurando o museu para agendar visitas para temporária, né? Então a gente vê que é uma questão que as escolas, a sociedade está buscando, né? E os museus têm um papel fundamental de manter esse diálogo. E a gente não conseguiu fazer um levantamento sistemático da recepção, né? Mas quando a gente visita ali o espaço enquanto tem visitação escolar, a gente vê que é muito variado as reações, mas as realidades que são próximas às pessoas, então, por exemplo, o caso da comunidade Enseada da Baleia, né, gera muita comoção. A gente tem um livro, né, de uma criança, da Sofia, que escreveu sobre o fato da comunidade dela ter que sair, né, do local onde a sua família tradicionalmente vivia, e eu vi algumas vezes essas reações, mas por outro lado também a questão, a atuação, né, das organizações internacionais trazem, né, essa visão mais ampla, a atuação das ONGs também, então é, tem tido uma recepção muito interessante que eu gostaria, sim, de desenvolver uma pesquisa mais aprofundada e pontual sobre essa recepção. Perfeito, Tiago. Muito obrigado. Depois temos uma pergunta para a Helena. Em, Você tem referências sobre como foi a recepção da comunidade frente a essa proposta de renovação do acesso no Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste? Sim, obrigada pela questão e também obrigada aos colegas de painel pelas apresentações. Eu depois gostava de colocar uma questão ao Tiago, mas primeiro vou responder à sua pergunta. Sim, de facto, a reação foi muito positiva. A inauguração foi há pouco tempo, há cerca de 2 meses, e a Fundação Gulbenkian foi também desenvolvendo várias atividades durante o tempo em que o museu esteve em obras. E havia uma grande curiosidade por parte do público e as pessoas acolheram
com bastante entusiasmo a reabertura, e a Paula, mais concretamente, quando vamos lá, e eu passo frequentemente porque fica perto aqui da universidade, do Instituto Superior Técnico, e vejo duas coisas. Uma, famílias e visitantes individuais ou em pequenos grupos a usufruírem muito daquele espaço coberto, porque tem sombra ou porque abriga quando está a chover, porque permite ver o que se passa dentro do museu, e também porque foi criado um atravessamento, que eu acho que se via um pouco no primeiro corte que eu mostrei. Foi criado um atravessamento e hoje as pessoas podem atravessar o museu sem terem necessariamente que passar pela recepção, portanto, como se estivessem a percorrer o jardim e de repente há uma zona de pala e depois há uma zona que já é interior, mas que comunica diretamente com o exterior. E esta fluidez eu acho que foi muito bem recebida pelas pessoas, inclusive por pessoas que antes não iriam à Gulbenkian. Ainda não há estudos quantitativos sobre isto, mas numa observação assim mais empírica no local, vê-se que, por exemplo, pessoas que caminham nas ruas ali à volta entram naquele bocado de jardim que agora está mais permeável e mais aberto, e sentam-se nos bancos e espreitam. Eu acho que isto resulta de duas coisas. Por um lado, uma grande generosidade que a Fundação Gulbenkian sempre teve em relação à cidade, mas também de uma outra situação, que é, finalmente, a cidade de Lisboa mostrou abertura para conciliar o desenho urbano com o potencial daquele jardim. Isso acontece não só na Zona Sul, que eu mostrei, mas também no topo norte. Todo o arranjo paisagístico que está agora em curso na Praça de Espanha reflete esta vontade de criar uma continuidade com o Jardim da Gulbenkian e ampliar o corredor verde, que é uma ideia muito antiga, mas que demorou décadas a ser concretizada. Ela já estava na mente do arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, que foi um dos responsáveis pelo projeto paisagístico da Fundação Gulbenkian, mas eu creio que os decisores políticos demoraram pelo menos 5 décadas a assimilar a ideia e a perceber como ela é tão importante para a qualidade ambiental de Lisboa. Muito Posso? obrigado, Helena. Você tem uma pergunta para o Tiago. Tenho. Eu Perfeito. fiquei muito curiosa acerca do projeto de investigação e gostava de perguntar ao Tiago quanto tempo demorou a preparar, a fazer a pesquisa, e a preparar este projeto curatorial, e também tinha curiosidade de saber se esta exposição vai ter uma itinerância, se prevêem que ela seja apresentada noutras cidades ou mesmo noutros países que não apenas o Brasil. Muito obrigado, Helena. Helena, eu vou te pedir desculpa para você repetir a primeira pergunta. Sim, então a primeira pergunta era: quanto tempo demorou a pesquisa que vocês fizeram para o projeto? Porque, pelo que eu percebi, estas apresentações curtas, mas fiquei com a ideia que houve muito trabalho de pesquisa para a exposição. A gente iniciou esse trabalho em 2020, mas muito tateando, né? E aí, primeiramente, na verdade, foi essa tentativa de achar esses parceiros possíveis. Como a gente não tem especialidade no tema, e na verdade o tema em si tem pouquíssimos especialistas, né? Esse entrecruzamento entre mudança do clima e mobilidade humana ainda carece de um debate mais amplo, mais especialistas debatendo, apesar de a gente ter excelentes nomes. Mas a gente contou com uma grande ajuda da ONU, e eu acho que isso para organizações museais é uma dica. A ONU tem um programa de voluntariado, e a partir da parceria do escritório da ONU, a gente conseguiu abrir um edital, né, de voluntariado, em que a gente pôde contar com 4 profissionais, 4 pesquisadoras, pessoas atuantes no tema, principalmente das migrações e do refúgio, para colaborar nesse projeto de pesquisa. Então, durante 6 meses, a gente teve o trabalho dessas 4 mulheres, 4 pesquisadoras que contribuíram muito. Então, foi um processo longo mesmo de pesquisa, e que a gente pretende sim itinerar. O nosso sonho, né, que a gente está procurando, inclusive, parceiros para tentar viabilizar isso, primeiramente é levar para a COP30, né? Nós gostaríamos muito de levar
uma versão pequena dessa exposição, a gente já está estudando forma de fazer isso. Mas, para além disso, a gente vai realizar no ano que vem, 2025, um seminário, um simpósio internacional. Está previsto para março, esse simpósio internacional, e, enfim, acho que esse é um desdobramento, né, da exposição importante. A partir da exposição, a gente conseguiu entrar em contato com outros parceiros e parceiras, mas por agora são esses desdobramentos previstos. Muito obrigado pela pergunta. Obrigada também. Muito obrigado. Então, temos mais uma pergunta para a Margrit. Tendo em conta a sua experiência no Rio Grande do Sul, em quais formas considera que os cidadãos poderiam participar de estratégias de adaptação às mudanças climáticas para o futuro? Pode repetir, por favor? Não entendi o começo dela. Sim, considerando o trabalho que vocês fizeram em Rio Grande do Sul, acompanhando os distintos cidadãos, as comunidades, de quais formas consideram que eles poderiam participar em algumas estratégias de adaptação às mudanças climáticas? Mauro, essa é uma situação, é uma pergunta bem interessante, porque o que a gente tem percebido, assim, pós-maio, né, é uma, é uma centralização da atuação política do governo estadual em tomada de decisões e busca por conselheiros estrangeiros, né, consultorias estrangeiras para atuar no nosso estado, sem olhar muito para o território e para o conhecimento que se tem aqui, né? Então, é uma repetição de um padrão colonialista, como que se nós não tivéssemos as respostas para dar para o nosso próprio problema, né? Então, é um atropelo, muitas vezes, da nossa identidade, da nossa capacidade de adaptação, de resiliência. E então é muito simples enviar o dinheiro para fora e aceitar, né? Como foi o caso em Porto Alegre de uma equipe de consultores de Amsterdã, dos Países Baixos, que vieram para avaliar o sistema de esgotos, né, e de diques, trazendo as mesmas respostas que os técnicos já tinham dado, né, no nosso problema. Então, esse é um padrão muito fácil de se repetir, né? E assim vai se apagando as respostas locais. Em relação, também eu queria comentar, ou mesmo, né, por exemplo, quando o governo federal decidiu importar arroz para evitar o desabastecimento de arroz nacional, e que houve um movimento muito grande dos agricultores do Rio Grande do Sul dizendo que o arroz não tinha sido perdido, né, que não haveria desabastecimento. Então, há conflitos muito grandes e pouca escuta, né? Felizmente, depois essa foi vencida. Mas uma coisa que eu queria comentar, que me escapou, que eu me atrapalhei na apresentação também, foi essa situação, levantar essa atenção às questões das cidades pequenas, porque a cultura ela ainda é vista de forma muito acessória, né? Muito desnecessária. Investimentos em cultura, né, no nosso país, em cidades pequenas, não é necessário, né, nas políticas públicas. E o caso de Mussum não foge à regra. Então, não existem patrimônios tombados, não existem patrimônios materiais salvaguardados. E aí, quando a gente trata dessa questão de desterritorialização, não tem uma estrutura política pública para que acolha essa transição, né? E aí é muito fácil, é muito frágil a relação dessas pessoas, a identidade dessas pessoas se desfazerem, né?
Então, acho que é muito importante trazer essa atenção, né? A gente viu exemplos, né, do Thiago e da Helena, que eu agradeço também a ouvir vocês, né? Foi muito interessante. Mas são muitos exemplos de cidades grandes, né? Que têm já políticas públicas voltadas para isso. Então, acho que esse é um grande desafio nosso também, ver no território, né? Não são comunidades que a gente diria tradicionais, ribeirinhas, quilombolas, né? É uma comunidade de imigração italiana, mas que e também atingida da população vulnerável, mas também da população com mais recursos, né, com casas boas de material. Então, essa diversidade de pessoas atingidas que é um grande desafio, né? Acho que o Thiago levantou a mão. Muito obrigado, Margrid. Acho que Tiago tem mais uma pergunta ou um comentário. Isso, eu gostaria de perguntar para a Magri. Magri, eu achei muito interessante o conceito que você mencionou de reconstrução saudável, né? Eu acho que é algo que você está trabalhando. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, principalmente pensando na questão das temporalidades, sabe? Uma das questões que apareceu na nossa pesquisa é que quando a gente fala de desastres, né, ou de eventos extremos, a gente vê deslocamentos que têm temporalidades muito variadas. Então, tem gente que sobe uma rua acima na casa do parente, fica uma semana, né, e consegue voltar. Tem gente que fica na casa do parente durante muito tempo, não consegue voltar. Tem gente que vai para a casa do parente, vai para outra cidade e nunca mais volta para a cidade e para o estado. Então, Uhum. eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sabe? Sobre esse desafio, porque isso é um desafio, né? Pensar essa pluralidade de situações. Uhum. O que tem se percebido lá é realmente o esvaziamento da cidade, né? Mesmo para uma cidade logo próxima, né, que é Encantado, que é um pouco mais desenvolvida, né, com mais recursos do que Mussum. Então, esse deslocamento, mesmo na mesma região, já está sendo percebido, né? E esvaziamento também consequente das moradias e dos equipamentos comerciais, como bancos, né? As cadeias de banco de lojas também que não são locais, né? Também já desapareceram. Então, é interessante perceber, a minha primeira visita foi logo depois, foi 40 dias depois da primeira enxurrada, e é interessante perceber a evolução do pensamento de algumas pessoas, né, com que eu tive contato. 40 dias depois de setembro, em outubro, então, a ideia era justamente um trabalhador, uma pessoa de destaque na cidade que tinha perdido sua casa inteira, né? Não existia mais nada, só ficou a piscina. E ele disse para mim que, apesar das lágrimas, né, mas que eles iriam reconstruir e que eles iriam ficar, porque se todos fossem, abre aspas, né, se todos fossem embora, o que seria de Mussum? Nós precisamos ficar e reconstruir. Quando eu volto 40 dias depois de maio, da enchente de maio, o discurso já era outro. O discurso já não dá mais, né, para ficar, não existe mais, era um discurso de desesperança, né? Eles eram aposentados, mas que ainda tinham um restaurante, e a proposta deles era encerrar a atividade do restaurante e sair de Mussum depois de dezembro, né? Então, é muito triste ver isso acontecendo, né? Como que a situação pessoal deles é muito frágil. Como reconstruir, né? Como reequipar suas casas, não construir mais aquela moradia que levou uma vida inteira para construir, né? E decidir, então, morar de aluguel em outro lugar e desistir, né? Então, como que se renova esse desejo de pertencimento, né? Essa identidade com a terra, com aquela comunidade, que é justo, né? É justo eles continuarem ali, mas como, né? Essa é uma questão muito desafiadora para todos, né? Por sorte, acredito, o prefeito atual, né, foi reeleito, então, quer dizer, a população apoia, né, a política dele, e ele endossa, né, esse entendimento de que não é mais viável a ocupação dali,
que é algo muito desafiador e muito audacioso dele, né? Bancar essa decisão de manter o povo unido em outros locais nessa mesma cidade, né? Então, isso vai ser um desafio urbano e cultural, identitário, bem grande para os próximos anos. Obrigada pela pergunta, Thiago. Agradecemos então a Margrid, Helena e Tiago pelas suas apresentações. Dessa forma, chegamos ao final dessa sessão de palestras. Agradecemos a todos pela sua participação. Muito obrigada. Obrigada a todos, obrigada, Mauro, aos Obrigado, gente. colegas. Igualmente.